Olá! Hoje é uma reunião do Grupo de Pesquisa História Social e Memórias da Universidade Estadual Vale do Acaraú. É um grupo que está dentro da plataforma do Diretório de Pesquisa do CNPq, da universidade desde 2005, né? Essa plataforma que foi criada nos anos 2000, lançada em 99, fortificada em 2000, a partir daí articulando com os departamentos de informática, os setores de informática das universidades federais e fortalecido, né? Então, assim, hoje a gente tem essa plataforma que cadastra os nossos currículos e os grupos de pesquisas que nós temos no Brasil, para saber o que a gente anda produzindo, conversando, fazendo a gestão da pesquisa, da divulgação, porque mais do que saber sobre os grupos é a repercussão dos trabalhos. Bem, ao longo desses 15 anos de grupos de pesquisas, na verdade, nós tivemos várias etapas, né, como todo grupo de média e longa duração, a gente tem oscilação das produções, das atividades, da ênfase. Então, de 2000 a 2008, 2009, foi a fase mais produtiva, né? Aquela que dá a fundação mesmo, e aí foi uma leva de iniciação científica, a meninada entrou depois no mestrado, no doutorado, inclusive a vice-líder do grupo é uma ex-aluna, ex-orientanda, que foi aluna do GP e que hoje é a vice-líder, uma doutora em educação, que é professora na Faculdade Uninta, em Itapipoca, a Luciana Moura, né? Obrigada aí pela parceria. E assim, o grupo é composto por ex-alunos, hoje pesquisadores, e também os alunos da graduação e da especialização. O sentido é fortalecer e a gente vincular as nossas pesquisas, tanto as pesquisas de monografia, de final de curso, como também as monografias de iniciação à pesquisa e as pesquisas livres, né, para a produção de vídeos, dos artigos. Ano passado, com a Cláudia Soares, nós fomos apresentar o trabalho de final de curso dela, fruto de uma articulação sobre a linha de ensino de história. Foi apresentado num evento internacional lá em Vila Real, em Portugal, na Universidade Trás-os-Montes do Alto Douro, Altade. Então, assim a gente vai de pouquinho em pouquinho, cada membro vai fazendo as suas articulações e as produções. E 2020, estamos aqui em plena atividade de pandemia. Hoje é dia 12 de maio de 2020, né? A gente se organizou para se encontrar, para estar aqui conversando. Alguns membros vão ter dificuldades, né, em entrar nessa reunião, nessa conversa, e tá entendido, né? Quem é que não entende que nessa época muitas atividades, você está em casa, ou então tem um parente doente, ou você é que está doente, então, assim, tudo é compreensível, né? Então, usando as mídias sociais, usando os equipamentos tecnológicos que temos no século XXI, a gente consegue manter, né, essa comunicação e manter essa relação da informação e da construção dessa informação e do conhecimento. Então, a reunião de hoje é essa reunião de organização. Estou gravando aqui para que quem não pôde estar presente poder ter acesso, a gente firmar que a atividade, né, está acontecendo e a gente vai se programando. Então, nessa primeira reunião, na verdade, a primeira reunião do ano, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, nós estávamos ajustando o calendário acadêmico de uma greve de 1 ano e meio atrás, né? Então agora vamos ter que reorganizar de outra maneira. Então, por isso que, assim, essa é a primeira reunião que a gente começou o ano finalizando o semestre passado, estávamos começando, nós tínhamos uma semana de aula começando esse semestre quando tivemos o isolamento social necessário, né? Então, nesse sentido, esse grupo de pesquisa, eu vou colocar aqui uma tela de apresentação, ele tem um caráter interdisciplinar, né? Ele visa essa articulação justamente pelo preceito de que a gente busca esse trabalho de organização das ideias
a partir do princípio de visualização de que a história é esse diálogo com as novas fontes, a terceira geração da Escola dos Análises, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhando e vai, principalmente, rediscutindo os conceitos e a produção do conhecimento histórico. Achei o arquivo, né, aqui da reunião do GP. E nessa articulação, nós tivemos, ao longo desses 15 anos, né, de celebração de atividades, o livro História Social e Memória, que na época a memória era singular, né, o nome desse grupo, e depois, com muitas discussões que fomos articulando, a gente foi, então, pluralizar as memórias como ela é, né, plural. Então, essa reunião de hoje, sejam muito bem-vindos. Só para apresentar, esse é o grupo de pesquisa, a forma como visivelmente, dentro dessa plataforma, ele é visualizado e é conhecido. As nossas linhas, né, há uma produção aí, estávamos parados, por isso que é iniciando essa produção, a gente tem mais pesquisadores do que alunos, e não o que a gente quer colocar, a graduação, a especialização, para ficar nessa ativa e, principalmente, articulação com outras instituições, né? Então, as linhas de direitos humanos, de educação e sociedade, a etnicidade, linguagens, história, memória, a não violência e a história de gêneros, as inovações tecnológicas. Então, a partir do que a gente vai produzindo, né, a gente vai fazendo essa articulação. E aí o Geilson pediu um texto base, né, para essa reunião, eu passei para o grupo o básico, né, aquela coleção a partir do Jacques Le Goff, que marcou toda uma geração de historiadores a partir dos anos 90, anos 80, anos 90 aqui no Brasil, e que hoje, né, se estuda até hoje. O Le Goff, quando naquela tríade, ele faz nova história, história e novas abordagens, histórias e novos problemas, e novos objetos, né? Novas fontes. Então, toda essa articulação de rediscussão de fontes que abre o caminho para a história cultural, posteriormente a história das mentalidades, essa articulação de uma história social capaz de articular de que o campo do conhecimento histórico é uma opção política do historiador em que ele faz o recorte no tempo e no espaço a partir dessa experiência humana na relação com o tempo e com o seu tempo. Então, eu lembro que quando eu li a primeira vez, né, essa coletânea, essa tríade, e assim, tantos outros caminhos, foi assim, a possibilidade de pesquisar, que assim, a história, todo historiador pode, ele escolhe o tema, ele faz o recorte, não existe mais o fato histórico, né? Quando um jovem historiador, um aprendiz historiador, quando descobre que o fato histórico é um tipo de teoria e metodologia de história que prescinde da verdade, né, que há a verdade como absolutismo, assim, da ideia, e quando a gente vai por esse caminho, a gente, da escola das análises, a gente começa a dizer, não, quem diz do que deve ser lembrado é o historiador, sou eu, com meu instrumental teórico, com meu instrumental político, metodológico, emocional, ressentido, né? Então, isso na graduação foi um impacto muito positivo para descobrir o valor e o poder de seleção de um determinado tempo e espaço dessas experiências e contar, e narrar, e refletir, e criar essa arte que é escrever história, ou essa ciência que é a história, e depende do seu leque de teoria para saber qual abordagem você vai construir. Então, é dentro desse espírito que aí as novas abordagens vai possibilitar que todo tema de vivência de uma sociedade, ele é um tema histórico. E aí os sujeitos, pode ser história vista de baixo, sujeitos de periferia, né, de minorias da sociedade. Então, é nesse preceito que a gente começa, então, a fazer esse leque de aberturas e sentido, e saber justificar por que
o estudo de negros é uma história tão importante quanto a história da fundação de uma cidade. Porque a história do cheiro na Paris do século XIX é uma história tão segura, tão história, tão importante quanto a transformação de república, né, de monarquia para república, como a queda da Bastilha. Então, estudar sensibilidades, estudar o cotidiano é tão importante quanto estudar a política. A água é sempre importante para professor, né? Quem trabalha com voz sabe disso, que aí a gente vai falando, vai se empolgando, vai ressecando. E nessa época de cuidado com a saúde, quanto mais líquido, melhor também, mesmo dentro de casa, tem que estar bem hidratado. Então, é nesse panorama em que a gente vai aprendendo, a partir de um recorte temporal, como Legoff e Duby, por exemplo, fazem sobre a questão do período medieval europeu, nós, a partir das metodologias que eles criam, a forma de narrar, você pode levar para qualquer tempo histórico, porque não é o acontecimento necessariamente que interessa, mas é a maneira da escrita. Por exemplo, São Luís, São Francisco também, né? Um livro que faz essa biografia, por exemplo, a discussão de biografia em história não é o sentido de estudar a vida da pessoa, mas a partir dessa vida, dessa experiência individual, como o contexto coletivo nos influencia. Isso, para mim, foi muito importante fazer essa revisitação durante o doutorado, lá nos anos de 2001 a 2005, né? Porque eu estudei o Deolindo Barreto, na cidade de Sobral, dos anos de 1910 até 1925, e como era nessa trajetória teórica de biografia num contexto de sociedade, foram leituras importantíssimas, né, para poder entender como esses grandes historiadores construíram uma história a partir da vida de uma pessoa, né, de um monarca, de um santo, etc. Então, a gente vai fazendo essas costuras e pegando essas experiências. É importante, né, nessa reunião de organização, de trabalho que a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente colocou como uma reunião temática também, para fazer uma boa conversa, uma boa discussão sobre isso, para entender que caminho a gente está trilhando, porque tem os meninos da graduação que estão chegando aqui, então é muito mais para a gente articular a base teórica que eles trazem e que caminho teórico metodológico a gente trilha aqui no grupo, né? E aí tem uma outras correntes, né, outras ações, outras formas de escrever história dentro dessa perspectiva, que é o Bourdieu e o Certeau, que fazem essa abordagem mais antropológica. E isso é muito, muito, muito importante no fazer do historiador, porque essa maneira do homem se portar, né, frente o meio, na sobrevivência, essa forma cultural é a nossa base de pesquisa também. Então, por isso que é bem interdisciplinar nessa articulação de que o historiador não está isolado, a busca dessa trajetória, né? Criar uma narrativa a partir dessas experiências humanas no tempo e no espaço, você recorre à geografia, à antropologia, à sociologia, à filosofia, à psicologia. Por exemplo, na minha tese eu discuti ressentimento, e o Edgar Dedeca, que foi meu orientador lá na Unicamp, no programa de História Social, ele dizia assim, Crislene, está faltando a tese do que você quer pesquisar. Você quer pesquisar o assassinato do Deolindo Barreto, mas está faltando uma linha aí, senão você vai só contar o que aconteceu. E aí a leitura do livro, e um evento também que teve internacional lá na Unicamp, com um grupo de pesquisa francês, foi muito importante no conceito do ressentimento, da perspectiva de pensar. E aí toda a base teórica me fez nessa perspectiva de pensar que o discurso democrata na década de 20, no século 20, do Deolindo Barreto, aqui no sertão nordestino, era todo um diálogo de ressentimento com o conservadorismo, com as práticas do coronelismo, com o uso da máquina do Estado em favor pessoal. E aí ele, com toda a lente liberal do princípio de abertura democrática, da oportunidade para todos, e aí ele
me possibilitou ver como aqueles gestos, atos, disputas pelos jornais representavam esse contexto de ressentimento com bases teóricas. Aí vem a filosofia, aí você viaja, né, nas leituras, nessa articulação, mas você aprende a entender a coluna vertebral, né, desses processos. Isso é muito importante, né, esse panorama e essa viagem, e ao mesmo tempo essas misturas de métodos, de posturas, que tem horas que a gente fica, mas eu gosto mais de qual? Não, você articula, né, esse conhecimento. Por exemplo, Chartier tem um livro sobre a história das linguagens, em que ele trabalha com ditos, ditados populares, com provérbios. E os jornais, por exemplo, da década de 20, que eu analisei na tese e na dissertação, eles são cheios, eram jornais que tinham slogans, né? Cão é cão, boi é boi, por uma expressão que se tinha na época, né, e que tudo isso vai passando um eixo moral. E aí ele faz uma análise muito, muito legal em diferentes contextos sociais de como essas linguagens vão representando forças políticas, valores culturais, classes sociais, né, e vão dando esse preceito moral e ético. O Michel Foucault faz essa volta, como aí os diferentes tempos em que e temas que ele discute, como história da sexualidade, que é uma marca para quem estuda gênero, quem estuda mentalidades, né? E dentro desse imaginário coletivo, que é uma das grandes marcas, né, de todo o discurso e o próprio discurso, e a maneira como a gente vê, por exemplo, microfísica do poder foi uma marca na minha geração de historiadores, e acho que de várias, antes, né, e depois também, de perceber que o poder circula, uma coisa que é tão simples para a gente compreender hoje, nem sempre foi assim. Então, esses autores, essa geração que articula essa maneira de reflexão, de criticidade, de postura frente ao que você vê, que não é uma normalidade, né, no sentido de que era para ser assim, mas que é um conjunto de debates e de forças que faz o discurso do vencedor, e não é só o vencedor e o oprimido, mas muitas vezes essa relação do que a gente imagina que aquele que é o vencido, ele se sente vencedor, né? Há uma questão muito forte em relação a isso. Quem estuda a mentalidade, quem estuda história cultural percebe isso com muita clareza, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, que a gente imagina que é polaridade e ao mesmo tempo não é, porque o daqui acha que pertence a outra classe, a mentalidade dele a um outro discurso e uma outra perspectiva, né? Então, é nisso que, por exemplo, os nossos trabalhos, as nossas discussões aqui no grupo vão versar tanto no campo da pesquisa, no campo dos debates, dos vídeos. Por exemplo, eu tenho algumas ideias do que a gente pode ir trabalhando, né? Tem mais um artigo aqui do Leandro Rusch, que a gente pode, né, que eu coloco aqui para vocês, que a gente vai discutir numa próxima oportunidade, em que ele vai falando exatamente dessa terceira geração, desse marco, né, de como vai possibilitando perceber essas diferentes compreensões sobre o que é o ato de pesquisar as experiências humanas, o que é, nessa relação, fazer esse recorte de tempo e espaço e conceitualmente, o que isso significa, né? Dentro dessa perspectiva, a gente articula esse artigo para juntar, né, analisar e cruzar, na verdade, cruzar a informação com essa base clássica do Legoff nessa tríade de novas abordagens, novos problemas e novos objetos, né, dentro desse impacto. Eu sei que vocês já devem ter lido, a gente vai só trazer que isso nos une, né, isso nos orienta para um determinado caminho. Então, nessa primeira etapa, muito obrigada, né, pela participação aí, muito obrigada por esse espaço, mas a gente, nessa continuidade, a discussão é muito mais do que nós vamos fazer, né? Marciano foi aluno da UVA, da graduação, foi membro aqui do grupo de pesquisa como aluno, hoje ele é pesquisador, é professor da educação básica aqui, a sua monografia foi sobre ensino, discutindo a perspectiva do ensino como esse caminho transformador, né, como é que as aulas de história
possibilitam essa abertura de conduta, de pensamento, de reflexão. E aí, nessa atividade em atuação na rede pública, aqui na cidade de Sobral, no interior do Ceará, ele lançou um livro, que foi uma obra coletiva da prefeitura de Sobral, com as experiências positivas a partir também do que esses professores pesquisam. Então, ele tem um artigo nesse livro que é da educação considerada, né, educação nota 10 aqui em Sobral, então foi essa homenagem aos professores a partir do perfil do que eles pesquisam, como eles atuam e como eles refletem. Mas nós vamos ter uma live essa é uma primeira organização que a gente vai ter uma live com o Marciano na sexta-feira agora, hoje é dia 12, 13, 14, no dia 15, né? 11, 12, 13, 14, 15. 15 de maio, uma live pelo Instagram, que aí a gente consegue, né, fazer toda essa divulgação para você, tá? Então, aí a gente vai colocar em público já como uma primeira atividade oficial, digamos assim, esse pontapé, e uma contribuição para reflexão, né, para a gente pensar. Eu acho que toda oportunidade de comunicar, da gente se conectar nessa época, quem está com saúde mental, né, para buscar essas informações, é sempre oportuno. Claro que tem comunicação, informação, debates de todas as áreas, e tem público para todos, né? Não precisa ser 10.000 olhando, 1.000 olhando, é quem puder assistir. É nessa humildade do processo de que a comunicação deve fluir tranquilamente, né? E buscar interesse, e, na verdade, deixar lá registrado, um dia, quando precisar, é só acionar, né? O sentido é o poder ajudar 1, 2, 3, quantos forem possível, necessário, né? A gente partilhar a informação, porque esse é o momento da partilha e da solidariedade. Há uma outra perspectiva para o grupo também organizar, que é uma questão da história da alimentação em Sobral, na perspectiva tanto de pesquisas, para a gente produzir artigos sobre, tem um edital aberto, inclusive, sobre história da alimentação, né, está agora aberto em maio, eu passo para o grupo, né, essa informação maior, porque em cima disso a gente pode conseguir financiamento para essas pesquisas, mas mesmo sem o financiamento a gente consegue fazer também. E aqui em Sobral tem uma tradição que é os fartes, que lá, lembram da carta do Pero Vaz de Caminha? Dentre os itens que né, que vieram com Cabral, tem os fartéis. Hoje, aqui em Sobral, a gente chama de fartes, né? São os pastéis de gengibre, e eu adoro, é uma delícia, mas é uma forma, assim, está muito reservado para os mais velhos e para uma determinada família que aprendeu, né, a fazer e manteve por décadas esses fartéis. São bulins, fartes, né, e queijadas, sem queijo. É uma queijada sem queijo. E aí também a Secretaria de Cultura aqui da cidade ofertou, eu fiz esses cursos, né, para aprender a fazer fartes, queijadas, ainda experimentei, ainda meti a mão na massa nos fartes há uns 8 anos atrás. Então, assim, mas não continuei na minha área culinária, né, então, porque eu gosto mais de comer, né, o tempo só dá mais para comer do que para fazer. E aí a gente pode fazer um vídeo sobre essa forma de manutenção da cultura alimentar a partir dos fartes, né, de uma tradição tão permanente de tanto tempo e que a gente identifica no documento histórico, e aí é conhecido nacionalmente, é de Portugal, e ao mesmo tempo a gente faz essa memória e valoriza essa cultura, né, os mestres da cultura, porque a senhorazinha que faz é uma mestra da cultura, reconhecida, inclusive. Então, assim, no grupo a gente pode fazer dentro dessa linha de produção audiovisual, que hoje é um recurso, né, dá para articular, dá para a gente fazer a publicação, a partir da pesquisa, a gente vai fazendo esse roteiro para o vídeo, para os artigos, e aí a gente pode transformar também em cartilhas, ou em palestras nas escolas, porque eu acho que é importante articular a nossa ação universitária, né, nessa atividade de extensão, também nesse vínculo
do serviço e da popularização da informação. E que coisa mais interessante do que poder levar para os jovens, para as crianças, né? Um pouco da história da cidade deles, com coisas que são do cotidiano e que às vezes eles nem sabem, né? Então, nesse hábito alimentar, nessas heranças alimentares ainda preservada em determinados grupos, com algumas pessoas, a gente amplia essa popularização. Pode ser? Então, pronto. Então, vamos trabalhar inicialmente nessas 3 linhas. Vocês podem ficar à vontade no que pensam a partir dos seus professores, os pesquisadores que estão vinculados e organizando os seus alunos também ficam aí articulados, a gente vai conversando e alinhando, né, alinhavando o que nos une dentro do grupo de História Social e Memórias, podemos articular com os outros grupos também, e dentre essas relações de artigos, a gente pode produzir o e-book, né, como esse grupo já tem produção de 3 livros, que é pouco, né, para 15 anos é pouco, então, considerando que agora a gente tem e-book, esse mundo o virtual, a gente acaba tendo um maior poder de difusão da informação, a gente consegue colocar mais coisas no ar, maiores informações, para que todo mundo possa ter acesso, né, e a gente pode fazer muito mais oficinas, inclusive, da linha de metodologia de ensino, lembram de história? Dá para a gente fazer com muitas dinâmicas, inclusive, o teatro do oprimido, né, a metodologia para a, essa relação do ensino de história, as mágicas, os jogos, aquilo que a gente vê em oficina de instrumentos didáticos, dá para potencializar ainda mais em forma de oficina. Bem, então assim, pesquisadores e alunos do grupo, a gente vai se articulando, se unindo, né, e fortalecendo essas ações, e por hora a gente vai manter essas reuniões no espaço virtual, tá ok? E agindo no espaço virtual também, enquanto tivermos saúde, sanidade, né, porque volto a dizer, nessa época de pandemia, a qualquer momento tudo pode alterar, né? Então assim, rezando para tudo ficar bem, agindo com segurança, com higienização, com máscaras, o que for, se precisar sair, com muita proteção, porque neste momento, aqui em Sobral, nós estamos com proibições de circulação de carros, pessoas, então é só para o que é essencial mesmo. Então, só se precisar, e assim, para quem quiser, né, quem puder, tiver oportunidade de estar realizando essas atividades, então já digo de antemão que dia 15, sexta-feira, já teremos a live, né, com o professor Marciano, falando sobre essa questão da metodologia do ensino de história como uma prática de pensar esses conceitos, uma história do cotidiano, como é que você envolve e transfere isso para uma sala de aula de educação básica e esse poder da escola. Teremos também essa articulação da pesquisa de história da alimentação a partir dos fartos, né, desses 3 alimentos que perduram na cultura, na colonização aqui de Sobral, e nessa transformação dessa pesquisa, transformar isso em artigos para livros, tanto revistas e também para livros, a partir do que a gente for selecionando, e também um vídeo, né, e aí a gente pode fazer, já pode não, já costurei uma conversa com o curso de nutrição também, do Uninta, para a gente tentar fazer essa articulação, assim como o jornalismo também. Então, vai dar certo, né, a gente vai discutindo. Queria agradecer, então, a participação. Por hora eu vou encerrar e a gente fica só no chat ali conversando, mas essa parte mais para quem não pôde estar presente, a gente encerra agora e dizendo que oficialmente nós começamos a nossa atividade de 2020 do grupo de pesquisa do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, História Social e Memórias na Ativa. Beijo, até a próxima, tá certo? Então tá, fiquem bem, muito cuidado, né? Então, vamos só parar essa gravação bem aqui. Então, logo, logo a gente se vê.